Que façam o registro da presença para a abertura da sessão. E amanhã? Vou pedir o vereador Nami Shecker para fazer a leitura do texto bíblico. Devido às informações que eu tive no fim de semana, o vereador Nami agora está lendo a Bíblia, então vou pedir a ele que faça a leitura do texto bíblico. Gênesis 12. E o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas. E Abraão partiu, como o Senhor lhe dissera, levando consigo Lote. Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos, tomou Sara, sua mulher, Lote, seu filho, assim como todos os bens que possuíam, os escravos que tinham adquirido, e partiram todos para a terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Abraão percorreu o lugar até os carvalhos de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu para Abraão e disse: darei essa terra à sua descendência. E Abraão ergueu ali um altar ao Senhor que tinha lhe aparecido. É um trecho, excelência, que fala que quando Abraão chegou à terra de Canaã, a Palestina, já tinha gente lá. Agradecer ao vereador Nami pela leitura do texto bíblico e convidar o vereador Anderson Marinho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata 31ª sessão ordinária da sessão legislativa 17ª. A hora regimental para início da sessão, da presidência, o vereador Nami Shecker solicitou o registro eletrônico para a verificação do quórum para a abertura dos trabalhos com a presença dos senhores Reinaldo Bolão e Sérgio Magalhães. O senhor presidente Fabrício Gandini solicitou o registro eletrônico para a abertura do trabalho com a presença dos senhores Nami Shecker, Reinaldo Bolão. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou o vereador Sérgio Magalhães a gentileza em proceder à leitura do texto bíblico. Em cumprimento à resolução, o senhor vereador leu de tribuna o salmo: excelência do temor e da confiança de Deus. Compareceram os senhores Luiz Emanuel, Luizinho, Coutinho e Marcelão. Lida a seguir pelo vereador Anderson Marinho a ata da sessão anterior, sendo aprovada com redigida. Leitura e deferimento das indicações de número 2127 a 2128. De autoria do vereador Luiz Emanuel. Autoria do vereador Fabrício Gandini, de autoria do vereador Nami Shecker. Leitura, discussão e aprovação dos requerimentos de plenário. 357, 358, 2013. De autoria do vereador Fabrício Gandini, o vereador Sérgio Magalhães solicitou a discussão da indicação número 2176, que indica a construção de edifício garagem na área das proximidades do mercado da Vila Rubim e permitiu a parte ao senhor Marcelão e Luiz Emanuel. No início do grande expediente, na hora destinada, as lideranças partidárias somaram a tribuna o senhor Luiz Emanuel para falar que resolveram pintar faixa de pedestre de Jardim da Penha à luz do dia, causando um caos no trânsito daquela região. Falou que levou a secretária
de Saúde Sônia Ita ao Centro Oftalmológico do Hospital das Clínicas para conhecer os problemas que os médicos enfrentam lá. E diz que foi atendido de maneira super generosa e educada por essa secretária, que se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. Para inicialmente comentar sobre a pintura das faixas, estão sendo feitas em horário noturno na cidade. Convidou todos para uma audiência pública que discutirá acerca dos caminhões acima de 18 toneladas que trafegam dentro da cidade, ocasionalmente transtorno e destruição das vias. Por fim, como líder do PSB, vereador Serjão, nessa Casa de Leis, pede um pouco mais de cautela, prudência e inteligência nas discussões que se referem ao quadro político futuro de nossa cidade. Disse que é um projeto importante para a nossa cidade, falou que reapresentou nessa Câmara um projeto de lei que diz que esta Casa deverá participar do planejamento das obras que serão executadas em cada trecho dessa cidade e exige que se faça audiência pública nas 8 regiões da metropolitana, pois essas obras terão muito transtorno para a Vitória. Destacou algumas necessidades tais como melhora na mobilidade urbana, revitalização, NAMCHEC, solução no problema do mau cheiro que vem do lixo das peixarias. Vereador Fabrício Gandini parabeniza o governador Renato Casagrande por ter anunciado a contratação de mais de 2.000 policiais, melhorando a segurança no estado. Parabenizou o prefeito Luciano Rezende pelo anúncio da implantação do ticket de alimentação para os servidores de Vitória, realizando dessa forma um sonho de muito tempo. Com a presença de 13 vereadores, a presidência deu por ordem do dia com as seguintes deliberações. Que autoriza o regulamento da fixação de propaganda comercial nos táxis que circulam no município de Vitória. Não havendo os outros vereadores inscritos para discutir a matéria, foi encaminhadas pelos senhores Zito Maia e Fabrício Gandini. Projeto de lei de número 1º de 2012, do vereador Sérgio de Sá, que autoriza o Executivo Municipal a criar as casas crédito funcionarem mediante a convênio e entidades com assistenciais sem fins lucrativos, objetivando a absorção de crianças de 0 a 3 anos. Projeto de lei do vereador, ex-vereador Eliésio Tavares, que autoriza o Poder Executivo Municipal que institui o projeto Música na Praça. Projeto de lei do vereador Zito Maia, que proíbe pesca e remessa nas praias do município de Vitória, submetido à votação pelo presidente, tendo sido aprovado por 12 votos favoráveis. Não havendo inscrito e discutiu encaminhar, o senhor presidente submeteu à votação, tendo aprovado por 12 votos favoráveis, o projeto de lei de número 237 de 2012, contido no processo 5.638 de 2012, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira. Aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei de 59 de 2013, vereador Serjão. Institui o Dia Municipal da Saúde Mental, solicitado pelo autor e aprovado em votação simbólica o adiamento ao projeto de lei de número 65 de 2013, contido no processo de número 1275 de 2013, de autoria do vereador Vinícius Simões, que institui o dia do calendário oficial de eventos no município de Vitória, o Dia do Bike. Esgota a pauta da ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem à próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 7 de maio de 2013, às 17 horas, e para qualquer designou expediente interno e externo. Ordem do dia e demais trabalho das comissões e o que mais ocorrer. Encerrou a sessão às 18 horas e 49 minutos. Do que para constar foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente, pelo secretário da mesa e pela redatora da atas plenárias. A presidência consulta se há alguma retificação a ser feita na ata lida. Não havendo, considera aprovada. Leitura do expediente interno. Expediente interno. Projeto de lei de número 216, Prefeitura Municipal de Vitória. Autoriza o Poder Executivo a desapetar a área do domínio público localizado no bairro Jardim Camburi, visando a cessão não onerosa para o Governo do Estado do Espírito Santo para a implantação de unidade integrada de polícia. Projeto de resolução número 17 de 2003, autor Serjão, que regimento interno da Câmara Municipal de Vitória, a fim de criar a Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres. Indicação do vereador Neuzinha de Oliveira, número 2209 a 2214. Indicação do vereador Namchek, 2215 a 2227. Indicação do vereador Zezito Maio, 2218 a 2224. Indicação do vereador Reinaldo Bolão, 2226. Indicação do vereador Serjão, 2227 a 2236. Indicação do vereador
o ano sumarinho 2.237 a 2.244. Indicação do vereador Fabrício Gandini, 2.245 a 2.248. Indicação do vereador Zezito Maia, 2.249. Indicação do vereador Vinícius Simões, 2.250 a 2.254. Indicação do vereador Serjão, 2.255 a 2.250 a 2.264. Indicação do vereador Rogerinho Pinheiro, 2.265 a 2.289. Indicação do vereadora Neuzinha de Oliveira, 2.296 a 2.297. Indicação do voto de louvor do vereador Luiz Emanuel Raquel Moura pela sua contribuição à cultura da nossa cidade com o lançamento do seu livro Coisas do Coração, Poesias e Sentimentos. Voto de louvor do vereador Luiz Emanuel ao jornalista e escritor Fabrício Ferreira Fernandes pelo lançamento do seu livro Reportagem Rosa Helena Além da Folha de Vento. Voto de louvor do vereador Luiz Emanuel, artista plástica Ives Maurício Barroso, pela sua contribuição à cultura da nossa cidade com o lançamento do seu livro Catálogo de Obra. Voto de louvor do vereador Luiz Emanuel, a Cátia Costa da Silva Pacheco, com o lançamento do seu livro Sentimentos, Um Conto, Um Ponto, Poemas. Voto de louvor do vereador Fabrício Gandini, senhora Flávia Marcarini Arruda, pela exposição Rebarbas e por contribuir para a cultura capixaba. Voto de louvor do vereador Fabrício Gandini, Inês Capovilla, pela exposição Rebarbas e por contribuir para a cultura capixaba. Voto de louvor do vereador Fabrício Gandini, Dora Moreira, pela exposição Camelos, pelo contribuir para a cultura capixaba. Voto de louvor do vereador Fabrício Gandini, por Gustavo Chagas Lopes, pelo ensaio fotográfico da exposição Camaleões e por contribuir para a cultura capixaba. Voto de louvor Fabrício Gandini, pelo músico Pedro de Alcântara Serra de Oliveira Filho, pelo lançamento de CD e DVD Alma Capixaba e por contribuir para a cultura capixaba. Voto de louvor do vereador Nami Cheque, por André Gomide Porto, como membro titular representante do CDV no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Vitória. Voto de louvor do vereador Nami Cheque, Ivo Willer Júnior, como membro titular representando a Secretaria Municipal de Educação no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Vitória. Voto de louvor do vereador Nami Cheque, Tânia Mara Machado Fonseca, como membro titular representando a Secretaria Municipal de Saúde no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Vitória. Voto de louvor Nami Cheque, Clébio Bueno Guerra, como membro titular representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Vitória. Voto de louvor do vereador Nami Cheque, Lúcio Fernando Spelta, como membro titular representando o governo do Estado do Espírito Santo no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Voto de louvor vereador Nami Cheque, Luiz Alberto de Souza Carvalho, como membro titular representando a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo no Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Lido o expediente interno, senhor presidente. Inclui-se na ordem do dia os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas, conforme os artigos 187 e 188 do Regimento Interno. Defiro todos os votos de pesar, requerimento de plenário, voto de louvor. Em discussão, as demais proposições dos vereadores presentes. Indicações, moções, requerimento de sujeito à votação. Em discussão, vereador Bolon. Não, senhor presidente, não quero discutir, não. Eu quero só fazer um alerta. Eu fiz uma indicação aqui, a indicação 148/2013, que ela está como indicação 2226/2013, processo número 4467/2013. Eu vou ler para Vossa Excelência a indicação para que determine a Secretaria Municipal competente que estude a viabilidade da retirada de uma árvore na Avenida Presidente Castelo Branco, número 18, esquina com a Rua Nilo Peçanha, no bairro República. Essa é a indicação do vereador. Aí eu vou ler aqui a indicação que está na pauta. Indica a retirada de uma árvore na Avenida Presidente Castelo Branco, número 18, esquina com a Rua Nilo Peçanha, no bairro República. Eu botei na minha indicação, escrevi que estude a viabilidade. Aqui foi colocado
que indica a retirada. São coisas diferentes. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que pedisse o pessoal que digita que coloque a indicação de acordo com quando foi emitido para lá. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Eu queria até fazer uma proposta que talvez a gente inclua a ementa também nas indicações, que aí a ementa já vem do gabinete da forma que quer o vereador queira. A gente pode instituir, talvez, como procedimento que facilita até como que o vereador quer que apresente o projeto. Vereador Zezito. Do vereador que vos fala nesse momento, 2249. É regimental, o vereador tem 10 minutos para discutir a indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, longe desse parlatório faz um tempo, e eu venho aqui falar sobre essa tempestade, essa ventania, esse furacão, esse sei lá o quê, esse tornado que aconteceu praticamente na Grande Vitória, vereador Bolão. Lá na Praia do Suá, vereador Bolão, onde eu moro, na minha casa, a cobertura, não é prédio de cobertura, não, terraço, vou falar assim que daqui a pouco pensa que eu moro numa cobertura, né? Mas lá no terraço de onde eu moro, saiu a conta do mentiroso, vereador Luiz Emanuel, 7 telhas de eternina. Na casa da minha mãe foi 30. E eu vi aquilo, eu tomei muito susto, que lá no terraço onde eu moro embaixo, é uma peixaria, tem umas caixas que o rapaz pediu botar lá em cima, vazio, umas 100 caixas, quando eu pensei que o prédio estava caindo. Aquele susto, aquela correria, consegui quebrar 2 óculos que eu tenho para perto, para ler para perto. Mas eu quero aqui, eu não fiz ainda não, mas vou fazer, e se alguém fez, aí eu não faço, eu vou fazer uma indicação ao prefeito, que eu pensei, Luiz Emanuel, que nós moramos num país tropical, que eu nunca ia ver aquilo que eu vi ontem. Eu sou nascido e criado em beira de praia, vereador Luiz Emanuel, e nunca vi daquilo. Propor, dentro da Secretaria de Serviço, vereador Bolão, uma equipe permanente, que fique monitorada 24 horas, quem tiver essa equipe, que tem um celular que vai para casa, que ele tem, senhor presidente, que ele possa ser usado 24 horas. Porque se aquilo é à noite, tinha que ter alguém ajudando. Para você ter uma ideia, na rua General Câmara, na Praia de Suá, caiu uma árvore que foi de um lado ao outro na rua. E gozado que a senhora lá me pedia para tirar aquela árvore, pedia, vereador Bolão, e já fiz várias indicações, inclusive ali na Avenida Nossa Senhora da Penha, que não foram feitas, tem muitas árvores condenadas, que para evitar, e nós temos que ter uma brigada, não é de corpo bombeiro como você fez, o vereador Bolão, na Defesa Civil, junto com a Secretaria de Serviço, gente para propor, senhor presidente, e isso é muito importante, que eu falo nessa casa que nós estamos olhando, uma equipe de poda de árvore 24 horas por dia. Porque se as árvores tivessem podadas, muitas delas, teria evitado muitas tragédias, vereador Luiz Emanuel, muitas. Sim, porque nós íamos aí passar, está certo que é coisa da natureza, nós não estamos aqui e nem possamos ser canalhas, criticar alguém da administração, mas nós podemos, sim, senhor presidente, ajudá-los para a gente que bote, sei lá, uma companhia, uma equipe, sei lá, um nome que temos que arrumar permanente. E que aconteceu, eu vou pedir como já parte da base aliada do prefeito Luciano Rezende, e Vossa Excelência Gandini, quando for candidato a deputado estadual, que fique preocupado, que pense num projeto para a Grande Vitória, principalmente na Grande Vitória, que ela é mais habitada, que tiver um órgão determinado
para isso que aconteceu, Wanderson, porque nós temos que estar podando as árvores de vitória. O vereador Devani, que chegou de Israel, cheio de águas aonde Jesus foi batizado, as águas bentas, que depois eu acho que vai dar um pouco para cada um. E seja bem-vindo ao parlamento novamente. Então, o que me deixa preocupado, vereador, que nós temos que ter a poda permanente, ninguém vai tirar da minha cabeça. Como eu cobro, vereador Bolão, a troca dos postes, como eu troco as trocas dos postes, você viu lá em Vila Velha como que tortou um monte de poste? Derrubou. Ó, só foi falar. Só foi falar na ventania, já começou. Tem poste caindo, vereador? Tem poste caindo, foi falar na água benta que Devani trouxe, os diabos já estão se manifestando. Só foi falar em água benta que o capeta, o Satanás aqui já começou a sair correndo. Que diz que o capeta não pode ver água benta, nem cruz, nem alho, nem bala de prata. A água benta já começou a funcionar, vereador Devani. Que bom que a Vossa Excelência chegou. Saia dessa cama, Satanás, que essa cama não te pertence, vereador Pastor Devani. Zezito, já está aí. Pois não, vereador? Vossa Excelência adentrou hoje a esta Câmara depois da leitura do texto bíblico, mas hoje a leitura do texto bíblico foi feita pelo nosso vereador Namchek. Aleluia. E ele conseguiu, vereador. Não acredito. Ele conseguiu, vereador, ler e provar que a Palestina já era ocupada pelos palestinos e que foram os judeus que invadiram a Palestina. Então ele quer dizer que Jesus é palestino e não é judeu. Ele disse, leu e provou aí. Então o nome vai arrumar outra guerra santa, porque ele vai começar a querer botar Jesus lá na Palestina, mas lá na Palestina é Maomé, aí não já, é Jesus. Ele leu no texto bíblico que a Palestina já era ocupada pelos palestinos e que os judeus, quando Abraão assim chegou, que invadiram. Então, na controvérsia, então, eu vou cobrar, vereador, presidente dessa casa, aliado do prefeito, que nós possamos fazer uma grande reunião e manter, como nós queremos manter os bueiros limpos quando vem a época da chuva. Rapaz, vereador. Pois não, excelência. Vereador, eu dei muita sorte ontem também. A mesma sorte não teve o assessor do vereador Luiz Emanuel, de um tronco de uma árvore, viu, presidente? Aqui na Câmara, que caiu sobre o carro do assessor do vereador Luiz Emanuel, igual uma lança, igual uma flecha, que furou o vidro do carro, que amassou o teto. Se tivesse alguma pessoa ali, seria morta com certeza. Eu peço até ao presidente que possa estar pedindo, que possa estar podando aquela primeira árvore ali perto da guarita, que tem uns galhos secos, podres, que possa estar ocorrendo outro acidente. E aproveitando a fala da Vossa Excelência, que a gente possa estar pedindo ao nosso secretário Fernando aqui, que sempre nos atende com muito carinho, que a gente possa estar fazendo algumas podas lá em Jardim da Penha também, que a situação lá das árvores tão difícil em relação até à iluminação, aos sinais de trânsito, que possa estar encaminhando esse pedido nosso aqui dessa casa. Depois do encaminhamento, não da parte do meu colega vereador Marcelão, continuo dizendo que eu vou cobrar dessa casa as podas permanentes nas avenidas de Vitória e muita atenção a essas árvores que já estão mais velhas do que eu e Nami na cidade, que nós somos os vereadores mais... Aliás, eu fiz uma pesquisa aqui, vereador Bolão, o vereador Capixaba, quando eu falo Capixaba, que nasceu em Vitória, mais velho da Câmara, com muito orgulho, é esse vereador que vos fala agora. Que Nami parece que tem 59 anos, eu tenho 55, mas ele veio para cá com 17 anos. Vossa Excelência eu não sei, o outro lá não sei. Eu sei que eu tenho 55, vou fazer 56 anos, 55, vereador Luiz Emanuel, nascido e criado nessa terra maravilhosa, linda, que Deus permitiu que eu nascesse. Então, como vereador mais velho, morador dessa cidade, vou cobrar. Vou cobrar não só como vereador, mas como cidadão que está preocupado, porque que nós vimos ontem, vereador Devani. Eu ia morrer pensando que eu não ia vir aquilo. Foi uma coisa, vereador Davi, de dar medo.
Vereador Davi, eu não queria falar nisso não, mas se a senhora, a vossa senhoria que já falou comigo, se a vossa senhoria estivesse na rua, nós tínhamos que amarrar a vossa senhoria no poste para não sair voando, que a vossa excelência ia ser igual a pipa no ar, o rabicho da pipa. O vereador Davi estivesse ontem, quando, com esse peso todo que é peculiar, ele tinha que ficar segurando em mim e em Bolão, que somos os mais fortes. Mas nós estamos conversando, tentando. Para concluir, senhor presidente, coisa séria, vou fazer uma indicação para que o prefeito, eu sei que o prefeito Luciano tomou todas as atitudes, quero registrar aqui, parabenizar a nossa Defesa Civil, a atitude do prefeito, e fica um alerta, que todos nós não somos nada perante a Deus, vereador Devani, nada e nada. E Vossa Excelência sempre bem-vindo. Depois eu quero um pouco dessa água benta, que já começou a derrubar Satanás e diabo aqui, para me levar na minha caminhada para tirar esse Satanás que anda atrás de mim. Muito obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Continue em discussão. Não tendo mais quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Leitura do expediente externo. Ofício da Prefeitura Municipal de Vitória, 6.374/2013. Veto totalmente do autógrafo de lei 9.732, de autoria do então vereador Ismael Almeida, reconhece a música gospel e os eventos a ela relacionados com manifestação cultural. Ofício do Gabinete 635/2013. Vetou totalmente o autógrafo de lei 9.738, de autoria do então vereador Luiz Varejão, que obriga o poder público a manter exemplares da Bíblia Sagrada nas bibliotecas de toda a rede de ensino fundamental. Veto totalmente do projeto de lei de número 1662, de autoria da vereadora Neuzinha de Oliveira, que cria o programa Nascimento Sem Barreiras para gestante no município de Vitória. Veto totalmente de autoria do vereador Reinaldo Bolão, que cria a unidade móvel de saúde para prestar atendimento às pessoas em situação de rua e idosos que se encontram em instituições de longa permanência. Ofício do IPAM, Gabinete Prefeito 075/2012. Excelentíssima Senhora Tatiana Presotti Morelli, Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, encaminhando balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013 para apreciação e análise. Lido expediente externo, senhor presidente. Encaminhe-se os projetos vetados pelo Executivo à Comissão de Constituição e Justiça e os demais da Secretaria da Casa. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias. Primeira liderança inscrita, vereador Anderson Marinho, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos, senhor presidente, presidente essa Casa de Lei, meus nobres edis, nossos pares vereadores, nosso amigo aí, Devani, essa viagem, com certeza já voltou animado para essa legislatura e com certeza deixou saudade aqui, contribui nesses 14 pares que aqui ficaram. Dizer que o Partido Republicano Progressista ganhou, de fato, a Prefeitura de São Gabriel da Palha. Ontem, o desembargador deu o parecer favorável ao nosso prefeito municipal, que estava afastado, prefeito Dr. Henrique Vargas, uma pessoa de boa índole, ganhou com voto democrático, voto do povo e, por algumas questões de denúncia... A parte, excelência. Concebido. Eu quero reiterar a minha fala junto da sua,
desejar boa sorte, porque tem que ser assim. O Vargas ganhou no voto popular. É isso que a democracia, cada vez, ela se engrandece. Vocês, o partido de vocês, estão de parabéns. Tem intimidade zero com ele, mas eu sei como é que é uma disputa eleitoral. Ele ganhou no voto e o TRE confirmou. Leva os parabéns desse vereador, do nosso PMDB, que ele faça uma grande administração e sucesso para ele, para o partido de vocês. Vocês estão de parabéns. Obrigado, vereador. Com certeza levarei sim esse abraço. E dizer que o PRP, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, que vai fazer uma bela gestão naquele município de São Gabriel da Palha. Até porque ele foi companheiro do nosso atual prefeito na Assembleia Legislativa, quando assim deputado estadual, doutor Henrique Vargas, fez vários projetos de leis importantes para o município, para o estado e para o município ali. Fez várias emendas, que aquelas emendas assim vão ser cada dia sido posto em prática. Eu também, vereador Zezito Maia, não podia deixar de subir essa tribuna e falar do algo assim, desse fenômeno que aconteceu ontem na cidade, no nosso estado do Espírito Santo. E infelizmente alguns moradores às vezes não conseguem entender a questão da natureza. Famílias ficaram aí sem tetos, né, que ainda depende das telhas, e até mesmo uma casa habitacional da Secretaria de Habitação, um conjunto ali na região de Santo André, nem foi ainda inaugurado, mas já foi destelhado ali naquela região. Mas, com certeza, se trata de um fenômeno, algo assim diferente, é relevante, porque foi algo que nunca aconteceu no nosso estado. Isso tem sido, com certeza, vai ser relevado por esse vereador, mesmo que seja, poderia ser a minha casa, fosse destelhada, foi algo público. O fenômeno, ninguém poderia correr, poderia ser público ou privado, algo de ruim poderia ter acontecido. Infelizmente, foi algo da habitação do município de Vitória. Mas também quero deixar aqui para todos que a Secretaria de Serviço, logo o vereador Zezito Maia, nosso secretário Alex Mariano, ele realmente, eu venho aqui fazer cor à sua palavra, que realmente ele colocou a equipe mais rápido possível para estar de pronto ali, atendendo a toda a população. Só um minuto, senhor presidente, mas eu quero aqui fazer um registro da IDEP, que é chamada, mais popularmente chamado a Excelsa. Mesmo com vários transtornos, mesmo assim, os atendentes de telemarketing da Excelsa ainda têm um déficit enorme à população capixaba. Aquelas pessoas que fazem atendimento do 0800 são pessoas que precisam passar por treinamento. Elas mentem para a população capixaba. Prometeram que em Redenção ligariam às 10 horas e não cumpriram. Foram ligar agora à parte da tarde. E aí criou um transtorno na sociedade. Esse telemarketing precisa respeitar a nossa população. Excelsa precisa penalizar esses funcionários. Próxima liderança, vereador Vinícius, pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, vereadores, presidente Fabrício Gandini, vereador Anderson Marinho. Desejo aí que Deus abençoe a vida de todos nós, aos vereadores, aos funcionários dessa casa. Ontem, vereador Gandini, a comissão de esportes começou a funcionar nessa casa. Nós fizemos a primeira audiência pública com o tema Os Talentos do Esporte na Escola. Eu queria agradecer ao vereador Anderson Marinho, que compareceu à audiência, o vereador Marcelão também, que esteve presente. Eu quero falar rapidamente do que aconteceu nessa audiência pública.
Eu queria agradecer muito, vereador Gandini, ao cerimonial dessa casa. Por quê? Porque teve a ventania ontem, e eu estava aqui, né, as pessoas estavam chegando, e aí caiu a energia. Aí depois caiu de novo. Aí, por prudência, a gente teve que sair daqui. Mas o cerimonial já havia deixado preparado o segundo andar, prontinho para receber as pessoas, e a audiência pública pôde continuar graças ao cerimonial, o trabalho ágil que foi feito. Eu não podia deixar de registrar e agradecer, sabe, vereador, o cerimonial da Câmara, que rapidamente, quando as pessoas chegaram lá, já estava tudo prontinho, e a gente conseguiu dar sequência à audiência pública. Nessa audiência, nós discutimos, vereador Nami, o talento do esporte na escola. E aí uma professora chamada Gemima, que dá aula na Anacleta Schneider, lá no centro, que ela estava presente. Teve presente também o secretário Wallace Valente, o Cássio, que é representante do secretário Vandinho Leite, de esportes do Estado. E teve presente também, Nami, o professor José Tavares, Márcio Tavares, Sérgio Tavares, me perdoem. O professor Sérgio Tavares, ele deu uma aula de como o Rio de Janeiro transformou a sociedade, está transformando a sociedade com o esporte. E aí, vereador Nami, a professora Gemima disse assim: vereador, eu sou professora de educação física da Anacleta Schneider, e o ano passado eu tinha um aluno de 13 anos que ele saltava 1,70 m de atletismo. O menino era um pássaro. Mas eu não sabia o que fazer com esse garoto, vereador Luiz Paulo Amorim. Não sabia o que fazer com ele. Eu não sabia para onde levá-lo, porque a prefeitura não tem estrutura de atletismo para treinar esse garoto. Ela até me procurou na época, nós conseguimos levá-lo para o IFES, com o professor Calado. O IFES. E depois o garoto também não tinha dinheiro para passagem, garoto de renda, pouca renda, de família pobre, não tinha condições. Então, assim, o objetivo dessa audiência, vereador Nami, é a gente começar a discutir o esporte no sentido, primeiro, esse talento, esse garoto, essa garota, que tem um talento, para onde ele está indo? Será que a sociedade está dando uma oportunidade para ele? E o secretário Wallace Valente, que representou o prefeito, veio, falou das suas primeiras ações, e de que está muito animado e preparando, não é, a cidade para poder atender esse aluno. E aí, a gente vai levantar, a gente precisa de parcerias, a cidade precisa de parcerias, com o IFES, com a UFES, com as escolas privadas. O Colégio Salesiano, por exemplo, tem uma estrutura sensacional. E o talento se perde com um ano. O garoto está com 12 anos, 13 anos, 14 anos, ele já não é mais aproveitado. Uma parte, professor Vinícius. Vou dar uma parte, vereador. E aí, nós vamos ter uma Olimpíada, tem Pan-Americanos, e os países, Estados Unidos, Europa, Cuba, esses países que se destacam, eles valorizam lá na base, lá na escola. E para onde estão indo os nossos talentos? Eles estão indo para onde? Eles estão ficando em casa, eles estão treinando na escola, com a estrutura precária que existe? E o professor de educação física, que vê naquele garoto o sonho da sua realização profissional? E a família dele? E o professor ontem disse uma coisa muito importante, o Tavares. Uma medalha olímpica não é o que a gente pensa que é. Sabe o que é uma medalha olímpica, vereador Devani? É a conquista de uma sociedade, de um povo. A medalha olímpica é a conquista de um povo. É o resultado da evolução, do desenvolvimento de uma nação, de um estado, de uma cidade. Uma parte, vereador Luiz Manuel. Bom, parabéns pela audiência pública, não pude participar, mas fiquei sabendo dada a importância dela. Parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Eu queria aproveitar, vereador Vinícius, e convidar todos os vereadores para a abertura da Conferência de Educação, que vai ser feita daqui a pouco no auditório da Prefeitura de Vitória. Eu, como presidente da Comissão de Educação da Câmara, tenho participado de todas as reuniões do Fórum Municipal de Educação, e essa conferência, na verdade, ela vai abrir definitivamente os trabalhos que vão redundar daqui a pouco na elaboração do Plano Municipal de Educação, que vai se acasalar o Plano Estadual para daqui a pouco a gente terminar num Plano Nacional de Educação. Então,
É um momento importante para a educação, que tem a ver com o esporte, com a cultura, com todos vocês. Eu acho que é importante a presença de todos os vereadores. Me parece que começa às 18h30 com coffee break na Prefeitura, e às 19 horas deve começar efetivamente o evento. Só para finalizar, senhor presidente, tiveram presentes professores de educação física, representantes de várias entidades esportivas, os secretários, representantes do governo, diretoras de escola. Então, assim, só queria dar essa satisfação, como futuro presidente da Comissão de Educação, que a comissão já está aberta para o diálogo, inclusive para os demais membros. Obrigado. Finalizado o tempo das lideranças, passo agora a hora dos oradores inscritos, vereador Davi Ismael, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, gostaria de perguntar a oportunidade de fala com o vereador Anderson Marinho. Ok, é regimental, vereador Anderson Marinho, pelo tempo de 10 minutos. Nossos amigos, mais uma vez, uma boa tarde aos nobres edis. Dizer que, finalizando a respeito do acontecido e a falta de atenção básica, vereador Luiz Paulo Amorim, no atendimento de telemarketing. Um atendimento de telemarketing. Eu venho a essa tribuna falar isso novamente, vereador Zezito Maio, vereador Luiz Manuel, porque é um simples atendimento de telemarketing que é ativo e passivo. Um operador de telemarketing tem essas duas funções internas. Falo isso, que já fui um operador, vereador Bolão. E aí, é um caos que gera e um transtorno enorme por falta de tratamento, por falta de treinamento. E vendo no PROCON do município e do estado, vê que as maiores reclamações de call center, é a falta de atendimento. Parece, vereador Nami, que as pessoas não são treinadas. Parece que não são treinadas. E tem denúncias no PROCON e também no TRT e na Delegacia Regional do Trabalho, que fala que esses operadores não ganham nem um salário mínimo. Tem uns que trabalham até 4 horas, outros 6 horas, e não recebem nem um salário mínimo, abaixo do piso mínimo que o Estado, que o Brasil oferece. E aí você vê o transtorno que causa. A pessoa que não é motivada pelo piso salarial, é menos, ganha menos, e cria um transtorno para ela, vereador Devani. E aí cria o mau atendimento para a população capixaba. Então, esses índices... Uma parte, vereador. São várias denúncias na Delegacia Regional do Trabalho. O PROCON critica muito isso. As operadoras fazem contratos altos, milionários, e não repassa menos que a metade de folha de pagamento para esses funcionários. Milionários. São esses contratos com essas operadoras, uma parte. Obrigado, vereador, pela parte. Eu aqui queria também deixar meu repúdio à NET. A gente sabe que os acidentes acontecem, como ontem aconteceu esse vendaval, acabou criando uma série de problemas, mas a NET, que tem um plano lá de televisão, internet e telefonia, ontem estava tudo mudo. Aí eu liguei para lá, quando a gente liga, existe uma situação ainda pior, que ninguém atende. Existe um atendimento mecânico, que eles falam o seguinte: já identifiquei pelo telefone, já sabe quem é o cliente, que já identificou o problema, que 20 horas vai estar resolvido. Aí chega 20 horas, nada de resolução.
liga para lá de novo, não, até meia-noite vai ser resolvido. Hoje de manhã não foi resolvido, hoje de manhã estava o mesmo problema, liguei para lá, não, o problema vai ser resolvido até meio-dia. Meio-dia não foi resolvido, liguei para lá, 16 horas vai estar resolvido. Até agora, a nossa região está sem telefonia, sem TV a cabo da NET e também sem internet. Quer dizer, eu particularmente, que tenho uma pessoa acamada, fico dependendo muito dessa linha telefônica, porque tem uma pessoa que toma conta, a gente fica à mercê dessas pessoas. Infelizmente, a gente fica numa situação muito difícil. Eu acredito que os órgãos públicos, né, as agências, elas devem tomar uma medida muito séria com relação a essas empresas. Então, fica aqui o meu protesto, porque é um descaso que está sendo acometido com a população. Muito obrigado. Obrigado. Uma parte, vereador? Concebido. Queria, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, faz muito bem em levantar a sua voz. Faz muito bem. Porque nos outros países, onde há uma cobrança para que essas empresas respeitem o consumidor, isso não acontece. Países como a Argentina, por exemplo, aqui do lado, não acontece dessa maneira. Então, vereador Anderson Marinho, o vereador faz muito bem em se levantar e falar o que a população quer falar, porque aqui a cidade toda está ouvindo. A capital toda está ouvindo o que você está falando. E você, Vossa Excelência, faz muito bem em falar aquilo que a população quer ouvir e gostaria de falar, e que nós também passamos por isso, como consumidores. Parabéns. O vereador Zezito Maio levantou uma questão referente a algo parecido para agilizar, montar uma equipe. Eu vou muito além. Está sendo feito o contrato agora, da Corpus, Vital, e o serviço, ele é muito centralizado. E com a nova dinâmica do nosso prefeito, de estar próximo da comunidade, dos gabinetes itinerantes, esse modelo anterior não serve muito para o atual. O modelo que ele está herdando. Por exemplo, se descentralizarmos o serviço, botássemos nas regionais o serviço de capina, que é um dos piores serviços herdados das administrações anteriores, e de limpeza de bueiro, esse serviço seria acionado mais rápido pelas regionais, vereador Luizinho. É acionado mais rápido. O que acontece? Aí precisa fazer a indicação, entramos com a indicação, é tramitado, chega de 15 a um mês no secretário, para depois ter uma resposta. Descentralizando esse serviço, vereador Serjão, com certeza daria mais agilidade e resolveria. Uma parte, Excelência. Concebido. Vossa Excelência está sugerindo, então, que o prefeito Luciano volte com os prefeitinhos. Não vão foi dividir isso, a Vossa prefeitura em Excelência. 8 partes Não foi e voltar isso. com os prefeitinhos. Não foi isso, Vossa Excelência. Descentralizar o serviço. Totalmente diferente. É tirar um serviço que a Corp executa, passar para a regional, de limpeza e de limpeza de bueiro. São os maiores gargalos dessa cidade. Se você perguntar ao morador, você vai caminhar e ele pergunta assim, o problema de bueiro, problema de limpeza, a capina está alta. Esses são os problemas do dia a dia, que causa uma insatisfação corriqueiras no nosso dia a dia. E aí, o que podemos fazer é descentralização. Com certeza, esses serviços vão ser muito mais agilizados e é a cara do nosso prefeito, porque é mais próximo da comunidade, vereador Vinícius. É mais próximo da comunidade. É a ponta. Então, com certeza, isso contribuiria muito. Que o Fernando, o Toninho, a gente possa, em um momento, estar avançando nisso. E com certeza vai contribuir, que pode ajudar a diminuir também esse custo alto que essa prestadora de serviço que o município
herdou e que está fazendo esforço para diminuir. Uma parte, vereador, rapidamente, antes de você terminar. A gente sente que o serviço de iluminação e de coleta de lixo, por exemplo, não está na sua devida eficiência. Mas é preciso esclarecer uma coisa muito importante, vereador. Que a prefeitura, essa nova gestão herdou 2 contratos emergenciais da gestão passada, assinados no mês de dezembro, que vence no mês de junho. Esse contrato emergencial do final de dezembro já era emergência da emergência. E a cidade hoje sofre com dificuldades de serviço, porque não existe um contrato ainda, é preciso terminar esse para iniciar outro. E os contratos foram assinados de emergência por causa de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas. Então, essas pessoas me procuram, cadê o lixo, cadê a lâmpada? Importante deixar claro isso também. Esse vereador veio aqui à tribuna dizer e sugerir, é bem claro, olhando para aquela câmera, uma sugestão de descentralização do serviço que é centralizado na Corpus e na Vital. Esse vereador não está fazendo uma crítica ao município, ele está sugerindo que o prefeito Luciano Rezende, dentro das possibilidades, faça essa descentralização para agilizar, vereador Vinícius, o serviço. Falo isso porque é sugestão da população e com certeza vai agilizar muito o serviço. Obrigado, vereador. Próxima liderança, próximo orador inscrito, vereador Luizinho Coutinho. Excelência, eu vou perguntar meu tempo com a liderança do Centro de Vitória, vereador Vinícius Simões. Vinícius Simões, pelo tempo de 10 minutos. Vereador Luizinho, a liderança do centro não é o nosso líder, vereador Namichek? A segunda liderança. Sou 2 lideranças. Eu sou a segunda, o vereador Nami é a primeira. O vereador Nami tem muito mais tempo de... O centro da cidade está muito bem representado. Obrigado, vereador Bolão. Vereador Bolão, eu vou falar aqui, vou dar uma parte do vereador Nami depois. Hoje eu fui no Simpro. Simpro é o sindicato dos professores da rede privada. E eu quero falar um pouco sobre a realidade do professor da escola privada. Que hoje eu dou aula no... E quero dizer para os vereadores também que eu, vereador Bolão, eu dava, no início do ano, eu dava 12 horas a aula. Por conta dos trabalhos na Câmara, eu abdiquei de 8. Hoje estou dando 4 horas a aula só. Dou aula para 2 pré-vestibulares apenas, para eu poder me dedicar com mais afinco aos trabalhos da cidade. Hein, vereador Luizinho? Deixa eu explicar assim, um pouco dessa realidade. Professor de escola particular ganha melhor. Ganha melhor. Ganha melhor. Hora aula, por exemplo, de um professor de escola particular, de uma escola particular média, é R$25. Médio. Tem escolas privadas que dão 40, 35 nos pré-vestibulares. Mas hoje, eu caí na real. Existem escolas privadas no município de Vitória que estão transformando o professor de escola privada num escravo. Num escravo. Porque quando você consegue um espaço numa escola particular boa, você não quer sair dela. Porque ela te paga bem, ela tem recursos melhores recursos, vereador Luizinho. E ela te paga, ela respeita os seus direitos. Algumas escolas particulares falharam no respeito aos direitos do trabalhador. Tem escolas que até fecharam, que não respeitaram os direitos do trabalhador, das escolas privadas. Só que o que acontece hoje é o seguinte: o professor, ele dá aula, ele elabora prova, ele corrige prova, ele planeja a aula, ele digita notas na pauta, seja ela eletrônica ou seja ela manual, ele corrige trabalhos, ele tem uma série de
funções que essas até são deles. Mas existem funções que não são do professor. Por exemplo, tem escola exigindo que o professor faça estatística. Estatística das avaliações. Estatística. Tem escola que está exigindo do professor que ele cumpra algumas funções que não são dele. E o professor vai dizer não? Não, não posso. Porque o mercado ele é bom, mas ele é cruel. O mercado é bom, mas ele pode te mandar embora amanhã, com todos os seus direitos. Então, existe uma parcela de professores da rede privada hoje que estão entre a cruz e a espada. Porque ele tem que digitar a nota, ele é secretário, ele é psicólogo, ele tem que levar o aluno, na excursão lá fora, não é pago nada a ele. Ele tem que participar daqueles eventos culturais na escola, ficar o dia inteiro lá cortando papel, fazendo cartaz e nada é dado a ele. E mesmo se desse, quem disse que eu quero fazer isso? Quem disse que eu tenho um tempo para fazer isso? E mesmo se desse, e tem muitas escolas que dão, tem escola que você vai numa reunião à tarde e o dono do colégio te paga. Mas eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que o professor, ele não tem mais tempo. Algumas escolas particulares, isso está aumentando, estão dando ao professor uma série de atividades que não é de sua competência. O professor agora é secretário. Mas por quê? Porque não contrata a secretária para ganhar mais e jogar o serviço para cima do professor. E o professor vai sair do colégio? Não vai sair do colégio. Ele vai se escravizar até quando ele puder. E como é que fica isso? Daqui a pouco nós vamos estar fazendo matrícula de aluno. Então, o professor fala assim, eu não posso sair desse colégio. Eu não posso sair desse colégio. Mas também, ele recebe muitas vezes a excursão que ele faz lá para Porto Seguro, para Ouro Preto. Mas ele perde a sua vida, inclusive familiar. Então, assim, esse é o caminho? Esse é o caminho? O professor, ele está, a cada dia, menos professor. A cada dia ele está menos professor. Ele está mais um burocrata do que um professor. Eu fico muito impressionado, posso estar falando até indo contra a maré, de que a educação hoje virou uma mercadoria. Uma mercadoria. Um negócio. Uma parte, excelência. Um negócio. E as escolas se gabam por dizer que aprovou, que é melhor que a outra. A gente está falando de um setor que define a vida das pessoas. A gente está falando de um setor que define a vida das pessoas. Os professores da rede... Eu não estou falando da rede pública. Se eu falar da rede pública, nós vamos ficar aqui também mais 15, 20 minutos. Eu estou nesse discurso me referindo aos professores da rede privada que estão perdendo a sua vida. Vereador Devani, 4 professores morreram esse ano. Professores que não têm mais voz, professor que não tem mais dedo, mas ele continua trabalhando. Ele precisa trabalhar porque é a oportunidade dele. O sindicato se esforça para tentar equilibrar. Rapaz, o professor está virando um androide. Um androide. Em nome do mercado. Um androide. Um ser que não respira, um ser que não tem voz, que vive estressado. E fica assim? E continua assim? Eu não estou falando de salário, não. Nem de condições de trabalho dessas escolas, que são boas. Tem tudo. Eu estou falando de um ser humano que não está virando mais ser humano. 4 professores morreram. Inclusive o último de AVC. É a escola que te suga a alma, por te pagar em dia. É a escola que te suga a alma por te pagar em dia. É a escola que te... Porque faz o que é a obrigação dela, vereador Nami. Alguém havia pedido a parte? Eu estou quase... Eu pedi uma parte, mas para... Você está tão empolgado nesse tema aí, eu ia me referir à questão do esporte, para parabenizar
Vossa Excelência sobre a audiência pública realizada. Obrigado, sobre o esporte. E dizer, vereador, que pega 2 exemplos assim de países extremamente diferentes, mas que no esporte coincidem. Por exemplo, Estados Unidos, campeão olímpico. Sim. Cuba também, uma potência olímpica. Sim. 2 países com 2 sistemas completamente diferentes. Sim. Mas ambos investem no esporte escolar. Na base, vereador. Nos Estados Unidos, no ensino fundamental, é lá que começa o esporte. O esporte norte-americano é dentro das escolas. Os atletas de alto rendimento depois procuram seus caminhos e nos 2 países de forma diferente. Em Cuba, organizações do Estado cubano vão desenvolver os atletas de alto rendimento no boxe, no beisebol, em outros esportes olímpicos da natureza do povo cubano. E os Estados Unidos também, através de suas ligas, de seus clubes, das suas empresas, eles vão mantendo o desenvolvimento dos atletas de alto rendimento. Mas isso depois. Agora, aquela seleção de craques é no âmbito da escola, em Cuba e nos Estados Unidos. Porque é da quantidade que se tira a qualidade. Então, onde é que está a quantidade? É dentro da escola. Então, nós temos que seguir esses exemplos, que é o de sucesso. O investir no esporte dentro das escolas. Dali, nós vamos depois procurar o melhor caminho para o atleta se desenvolver, depois que ele se destacar. Obrigado, vereador. O vereador Marcelão, ele protocolou um projeto de lei aqui, que fala sobre dupla função dos motoristas. Não foi, vereador? Não. Professor, e eu me reuni com o sindicato hoje. Nós vamos trabalhar isso também, nessa área. Entendeu, vereador Marcelão? Estou falando aqui confiando. Entendeu, vereador Marcelão? Por quê? Parte, vereador. Porque do jeito que está não pode continuar mais. E pode piorar. Pode piorar. Eu me reuni com o sindicato, vamos elaborar uma lista de funções específicas da natureza. Porque a Câmara de Vitória e a sociedade não pode deixar isso continuar. Obrigado, vereador Vinícius. Eu tinha encerrado, vereador. 1 minuto a mais para o vereador aí, só para... Já. Ele me citou, vereador. Pode só... Pode falar, concluir? vereador. Muito obrigado. Vereador Vinícius, parabéns pela sua fala aí, né, em relação aos trabalhadores, na questão do esporte também. Quero dizer, Vossa Excelência, que essa jornada de qualquer segmento do trabalho nesse nosso país está difícil. É o trabalhador bancário, é o trabalhador professor, é o trabalhador lá da Vale, da CST, e várias outras categorias desse país que tem essa jornada que suga o trabalhador até a morte. Vossa Excelência está de parabéns. E você pode contar com esse vereador aqui para estar votando esse projeto com Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Próxima liderança, vereadora Neuzinha de Oliveira, ausente. Vereador Luiz Emanuel, pelo tempo 10 minutos. Presidente, uma comunicação. Depois do terceiro. Pode falar, vereador Namichek. Inclusive pode ser agregada ao seu pronunciamento, vereador. É que hoje, daqui a pouco, às 18h30, começa a abertura aqui na prefeitura, do lado, da Conferência Municipal de Educação. Eu acabei de anunciar aqui agora. Importantíssimo e que eu acho que os vereadores todos deveriam dar um jeito de participar. Nós todos. Perfeito. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Namichek, agora há pouco eu tinha acabado de fazer o convite aos vereadores também, né? Na verdade, eu fui pego de surpresa, não estava nem pensando em falar, mas vamos aproveitar para continuar a fazer o debate que o vereador Vinícius Simões estava fazendo aqui agora há pouco. O Fórum Municipal de Educação, que foi instalado há pouco mais de 30 dias, presidido pela secretária Adriana Esperandil, tem hoje lá 21 entidades participando
sociedade, a Sopais, os alunos, os sindicatos, a Câmara Municipal de Vitória, né? Ele, na verdade, é um ambiente formulador de propostas que vão ser levadas para serem colocadas a partir dessa conferência que vai ser instalada em Vitória hoje, na perspectiva de elaboração de um plano municipal de educação. Se a gente analisar de maneira bem fria, e eu conversava isso ontem com a secretária de administração, aliás, eu continuo no meu roteiro de conversar com os secretários municipais, me apresentando como vereador da cidade, conversando para ouvir quais são conhecer, né, na essência, um pouco do pensamento político do secretariado municipal, vereador Luizinho, e também da perspectiva técnica que cada secretaria tem para trabalhar o município de Vitória nos próximos anos. E ontem tive uma feliz oportunidade de conversar com a secretária, vereador Sejão, Sueli Matos. Não a conhecia, uma técnica oriunda da iniciativa privada, que me surpreendeu muito, principalmente pela sua sensibilidade política. É engraçado, uma secretária de administração, que tem muito conhecimento, economia, administrativo, professora, universitária, mas com muita sensibilidade política. Uma conversa que eu esperava que durasse lá uns 15, 20 minutos, acabou durando mais de 1 hora. Né? Isso não tem nada a ver, para aqueles mais assanhados, em ficar tentando adivinhar o que está por acontecer, até porque não aconteceu ainda, com a aproximação do vereador Luiz Emanuel com a administração municipal. Porque essa fantasia que está na cabeça de muita gente, ela só existe para poder confundir. Né? E a imprensa adora isso, fica abordando especulações. Eu sou um defensor intransigente da liberdade de imprensa. O Brasil não seria o que não fosse a imprensa nacional. E a liberdade que ela precisa ter e continuará tendo para poder se expressar e até mesmo para investigar o que acontece dentro do poder público, dentro do espaço público. Agora, que tem muita gente na imprensa que gosta de ficar abordando especulações, inverdades, isso também tem. Isso é preciso ser dito aqui. Mas vereador, as relações que um vereador da cidade de Vitória procura estabelecer com o município tem que ser naturalmente de interlocução. Pode ser o vereador de oposição. Vou te dar uma parte, só aguardar um minutinho. Pode ser um vereador de oposição, de situação, um vereador independente, como queiram as pessoas, quem quer que seja, identificar. Agora, o vereador responsável, vereador Lizinho, é aquele que conversa com os setores da cidade. Naturalmente, qualquer interlocução que me cabe com a prerrogativa de vereador fazer, primeiro é com o poder público. Primeiro é com o poder executivo. E o poder executivo ele é representado não é pelo prefeito só, não. É pelo seu corpo de secretariado. Né? Pelos seus secretários. E eu tenho conversado com todos, ainda não conheço a secretária Margot Deus, mas vou conversar com ela essa semana. Já tive com o procurador da Prefeitura de Vitória. E repito, o íntimo encontro com a secretária Sueli Matos foi muito interessante. Eu saio dali muito impressionado com a figura da secretária e acho que ela vai dar certo. É uma secretária que pode ajudar muito a administração do prefeito Luciano Rezende. Vereador Marcelão, eu vou lhe dar uma parte, depois eu continuo a falar, mas eu quero que seja breve. É rápido, vereador. A professora Sueli é excelente secretária, conheço ela há muitos anos e vai fazer uma grande administração, se Deus quiser. Mas eu queria saber de Vossa Excelência, qual é essa inverdade, vereador, que a imprensa está divulgando aí, para a gente poder saber aqui também? Eu não digo que a imprensa está divulgando inverdades, eu digo que a imprensa, ela aborda inverdades. E eu entendo a imprensa. Eu compreendo perfeitamente. Na verdade, a imprensa vive da notícia. E as pessoas, a população, compra a notícia, aquilo que vende, aquilo que é notícia. Eu acho que tem um certo exagero quando a fonte de geração das notícias não são confiáveis. E algumas não são. Em vários aspectos, na vida política, na vida administrativa, na vida econômica. Tem muita coisa que é dita que é bobagem, que é pura especulação e que é ruim, não contribui em nada. Só atrapalha. A meu juízo é isso. Né? Mas todo o meu respeito à imprensa e à sua notória capacidade de elucidar fatos e investigar. Fundamental para a vida democrática desse país, desse estado, dessa cidade. Mas eu queria voltar ao tema educação, porque hoje é um dia particularmente especial para isso. Essa conferência hoje, eu tenho alguma expectativa com ela. Eu tenho participado do fórum, vereador Marcelo, e o fórum tem demonstrado assim, uma capacidade muito grande. Na última reunião do fórum, nós passamos 3 horas lá,
para discutir o regimento interno do fórum. Quer dizer, tem sido, não é uma discussão sinuosa, é uma discussão reta, equilibrada, na perspectiva de transformar esse fórum permanente em defesa da educação pública na cidade de Vitória em algo realmente que possa funcionar. O município de Vitória, eu acho que aí tem que parabenizar a administração pública municipal, não fez uma concessão, na verdade ele corrigiu uma distorção histórica ao conceder o ticket de alimentação para os servidores da Prefeitura de Vitória. 3,1% de reajuste ainda não cobriu a inflação do ano anterior, que isso é metade do índice. Mas a resposta que a secretária me deu é que até outubro a intenção da administração é repor essa diferença que ficou faltando. Legal. Eu tenho dito o seguinte, uma cidade que arrecada como Vitória arrecada, a maior arrecadação per capita do Brasil, não pode admitir pagar um salário base menor para o professor de Vitória do que qualquer outro município desse estado. A Serra hoje, professor Serrano, vereador Vinícius Simões, paga hoje R$300 a mais de salário básico que o professor de Vitória. Aquele plano de carreira que está lá, há 16 anos atrás eu ajudei a elaborar. Eu era coordenador do Sindiúpes no município da Serra. E ajudei a aprová-lo na administração mais tumultuada da história do município da Serra, que foi a administração Adalto Martinelli, pós-assassinato do ex-prefeito Zé Maria Ferrosa. Naquele momento, o sindicato de professores mobilizava, ele debatia e era ouvido pela sociedade. Após a era governo Lula, os movimentos sindicais eles foram cooptados, eles foram estraçalhados, porque voltaram a servir um projeto de poder, deixaram de servir aos interesses sociais, aos interesses classistas. Eu também marquei, vereador Marcelão, uma conversa com o Sindiúpes, aliás, berço da minha atuação política no passado, tenho um carinho particular por aquele sindicato, ajudei a construí-lo, e quero interagir o tempo inteiro na relação entre base do magistério, representação política do magistério, através do seu movimento sindical, com a administração municipal. Não tenho dúvida nenhuma, dessa tribuna, de qualquer posição que eu esteja nessa cidade, professor vai ter que ser bem tratado nesse município. Eu só estou aqui porque a educação me colocou aqui, foi a sala de aula que me trouxe a política. E eu não consigo conceber a ideia de terminar esse mandato sem que o professor de Vitória seja o mais bem pago desse estado. Quiçá o mais bem pago do Brasil. E é preciso chamar, e esse fórum municipal, essa conferência de hoje, e a própria elaboração do Plano Municipal de Educação, haverá de chamar a sociedade capixaba a refletir sobre isso. Vereador. Que é possível transformar os trabalhadores da educação definitivamente em prioridade. E não só em discurso político, eleitoral, por mais uma eleição, por mais outra. Eu fico, assim, até emocionado quando eu vejo a presidente Dilma Rousseff, que faz campanha desde que começou o governo dela, vir para a televisão em horário nobre, na véspera do dia do trabalho, ou no dia do trabalho, se não me engano, para dizer que os dinheiros dos royalties do petróleo serão investidos em educação. Ela não precisa dizer isso é consenso do Brasil inteiro. Ela só tem que dizer de quando é que vai chegar esse recurso. Não será no governo dela. Então não adianta falar sobre aquilo que não aconteceu. Eu quero saber o que pode ser feito agora pelo governo federal. Porque esse governo do PT, a nível nacional, é um governo do improviso. Não tem política pública definida. É uma coisa que é feita por cima da outra. Não tem, vereador Marcelão. Não tem. E nós podemos discutir isso aqui, vamos discutir muito. Mas é um governo de improviso. Eliane Castanheda anteontem na Folha de São Paulo, dizia exatamente isso. Pensa no que vai fazer amanhã, muda de opinião hoje, e o amanhã volta a ser o dia de ontem. É mais ou menos assim. Sou tocada pela relatividade das coisas, e não pela execução que elas precisam ter. Na verdade, isso é uma discussão de modelo, não é uma provocação contra ninguém, mas o meu nome para isso é uma coisa só. É ausência de gestão pública. É ausência de gestão. Apesar de que eu não posso deixar de reconhecer, vereador, já falei isso aqui algumas vezes, que tem coisas positivas no governo do PT, claro que tem. Nós precisamos reconhecer. Mas a gestão... Mas eu não te dei a parte, vereador Marcelão. Por favor, aguenta a mão. Você vai poder falar daqui a pouco. Eu estou terminando minha fala. Mas a gestão petista, ela precisa aparecer com muito mais forma de gestão do que esse improviso que eu vejo. Essa é uma particular opinião desse vereador, que é compartilhada, inclusive, hoje por alguns aliados. É só ver o que o Eduardo Campos está dizendo no Brasil inteiro. Só para a gente encerrar. Mas, enfim, esse é um debate longo e, como o vereador Sérgio disse um dia aqui, preocupado com os rumos dessa discussão entre PT e PSB, eu quero dizer ao vereador Sérgio e ao PSB que não se preocupe, não. O PSB tem um grande candidato à presidência da República,
que pode fazer um grande debate nessa nação. E eu estou muito feliz ante a oportunidade de ver Aécio Neves, Eduardo Campos, Marina Silva, Dilma Rousseff disputando a eleição. Isso não pode ser homologação. Nós temos que disputar a eleição. Tá certo? Um abraço. Obrigado, vereador. Encerrado o tempo destinado ao grande expediente, né? Passamos à abertura da ordem do dia. Eu peço aos vereadores que façam a recomposição do quórum. Queria só, enquanto vai ocorrendo a recomposição do quórum, dar alguns informes importantes. O projeto que fala sobre o novo regimento já está na Comissão de Justiça e foi designado como relator o vereador Marcelão. Ok, vereador? Então, só para a bola estar com o vereador Marcelão para dar parecer na Comissão de Justiça. E logo após a passagem pela Comissão de Justiça, esse projeto vai para a comissão que foi criada, a comissão especial, que terá um prazo de 45 dias de existência, né? Para dar um parecer e depois volta à Comissão de Justiça com as emendas, se for o caso. Então, os vereadores que queiram fazer emenda também podem já propor emenda. O projeto já está disponível na internet e já podem fazer as proposições das emendas. Ok? Uma paz, vereador. Marcelão. Ok, vereador. Os vereadores não vão nem precisar fazer emenda, que vai descer redondo, vereador. Vossa Excelência pode ficar tranquilo com isso, que vai ser aprovado rápido, sem emenda nenhuma. Ok, vereador. Então vamos à abertura. Eu queria só, vereador, só um minutinho. Ok. Dizer para o vereador Luiz Emanuel, se Deus quiser, vereador, a educação nesse município, nós vamos ver aqui até o 14º salário proposto para o nosso presidente Gandini. Se Deus quiser, isso vai ser aprovado aqui nessa casa. Já foi aprovado, vereador. E já foi aprovado, já é lei, vereador. Graças a Deus. Viu, vereador Luiz Emanuel? Já é lei, vereador. Se Deus quiser, essa nós vamos casa cobrar aqui agora a aplicação. Aumentar cada vez mais os salários dos professores. Vamos cobrar a aplicação agora. Do veto total, projeto de lei número 119/2010, de autoria do ex-vereador Fábio Lube, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei 6.077, de 29 de dezembro de 2003. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto, a votação, maioria absoluta, escrutínio secreto. Pela ordem. Matéria em discussão, vereador. Não tendo quem queira discutir, matéria para ser encaminhada. Vereador Serjão, pelo tempo de 3 minutos para encaminhar a matéria. Senhores vereadores, eu queria pedir uma atenção especial a esse veto, que esse veto é um veto feito pelo ex-vereador Fábio Lube, lá da região de Santo Antônio. Vereador Serjão, uma parte, vereador. Vereador não cabe a parte, não. Não. Foi o vereador lá da região de Santo Antônio, que infelizmente não está aqui conosco mais, mas que na época, atendendo um clamor daquela comunidade, de vários bairros, ele sugeriu a alteração de alguns limites de bairros que foram abruptamente alterados. Então as comunidades pediram que voltasse o que era antes. Tem gente que está em Caratoeira, que pertence a Alagoano, coisa que era de Alagoano, está em Arivaldo Favalessa. Então tem algumas correções que o vereador fez aqui, a pedido da comunidade, inclusive está aqui, Carlão aqui representando a comunidade pedindo, entendeu? Então eu solicito o encaminhamento pela derrubada do veto. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a votação? Eu gostaria, vereadores. Assim, eu não tive tempo de avaliar profundamente o projeto, mas, vereador Sergião, eu fico preocupado. Eu entendo que é um pedido da comunidade, mas a gente pode mexer com muito mais gente do que a gente está imaginando, porque aqui não foi feito pelo Executivo. Então, é uma matéria que eu acredito que o Executivo deveria enviar para essa casa. Tenho dificuldade de votar pela derrubada, vou abrir, porque pode modificar algo que vá... E a gente sabe que endereço, uma série de coisas, cabe encaminhamento, vereador. Endereço é uma coisa complicada, que a gente pode fazer uma modificação, e talvez em outra área, que a gente possa ter complicação. Então, assim, eu, por prudência, me comprometo até a fazer a discussão com o Executivo, mas eu vou votar pela manutenção do veto. Até porque o prefeito vetou o projeto. O prefeito anterior. Eu só queria que... Vereador Nami, cheque logo depois eu...
que o relator, que foi Luiz Paulo Amorim, né, Excelência? Vossa Excelência que relatou esse veto aí, Vossa Excelência pede a manutenção do veto? Em que circunstância? A minha preocupação também igual essa do vereador do Gandini. Mudança de endereço é um transtorno para a população. Hoje em dia, você muda o endereço, você muda o CEP. Ué, claro que é. Você não mora mais na Lagoana, você mora no Baital, você não mora... Acho que, por isso que eu estou pedindo ao relator, que justificou, que defendeu a manutenção do veto, que se ele puder explicar melhor isso. Não, eu queria dar até como exemplo aqui, vereador Namichek, que eu criei na época que era vereador, que o bairro Engenharia, mas existe uma limitação que é feita pelo... Oh, meu Deus, está me faltando agora. Não é simplesmente você chegar aqui e dizer os limites do bairro. Existe toda uma programação Agora está me faltando o órgão que dá esse... Não é só a SEDEC, mas tem também o órgão do governo que faz toda essa limitação, que é obedecido pela SEDEC e pela Prefeitura de Vitória. Então a gente não pode simplesmente chegar aqui e mudar por conta própria. É lógico e evidente que a gente gostaria de atender todas as comunidades no anseio que as mesmas têm. Mas a gente tem que seguir tudo aquilo que é normativo. Então a SEDEC, quando ela determina, é em função de já pré-estabelecido pelo órgão competente. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Vereador Marcelão. Eu queria encaminhar, mas antes disso, queria fazer uma saudação ao povo do PSB que está aí fora e pedir paz nessa casa aqui, que Luiz Emanuel também tenha paz, porque o pessoal que brigou aí, o Luiz Emanuel, está todo aí, então a gente pede vereador, paz. Por favor, vamos usar até a matéria, vereador. Eu queria encaminhar aqui pela derrubada do veto. Senhor presidente. Vereador Davi. Eu queria ouvir a opinião do líder de governo, vereador Luiz Emanuel. Luiz Emanuel? Ah, não, ainda não. Líder do governo? Não. É que já vai ser. Vereador Davi, por favor, vereador. Senhor vereador, senhor presidente, me permite só uma observação, uma pequena observação? Vereador Sérgio, se for da matéria, vereador Sérgio, por favor. Lógico. Obrigado. Só lembrando que esse veto é o veto do ex-prefeito, Velcosa, e essa correção é apenas em 2 bairros, que é exatamente a Lagoano e Arildo Favalese, que retorna aos limites anteriores. Não tem Ari Osvaldo Favalese. Tá? Então eu peço... Aí o vereador Fabrício foi muito criterioso ao fazer esse projeto. Beleza. Vereador Luizinho. Excelência, vereador Fábio Lula, daquela região, quando apresentou esse projeto, ele ouviu a comunidade. A gente sabe que vai voltar como era antigamente, é só 2 bairros só. Não vai mexer com o interesse de todos os bairros, como você está preocupado. E eu acredito que, com a responsabilidade que o ex-vereador Fábio Lula tem com essa comunidade, eu acredito que nós devemos derrubar esse veto, votando não. Ok, vereador. Só gostaria, assim, até para a gente... Excelência, agora eu lembrei, a delimitação do bairro, a SEDEC segue o IBGE, que dá toda a delimitação dos bairros. Mas na realidade aqui, realmente, o que os vereadores estão falando, está realmente criando o bairro alagoano, né, que não foi criado na lei anterior, ok? Isso aqui está falando na legislação. A única coisa que impede aqui é que o executivo deu um veto, vetou o projeto. Então, assim, a única questão, e não foi o prefeito Luciano, foi o prefeito, pelo que eu estou vendo, João Cosa. E tem a análise da Procuradoria. Então, assim, e cita uma série de requisitos para se criar um bairro. Concordo plenamente que o bairro deve existir, mas é a questão que deveria partir do executivo esse tipo de projeto. Então, assim, é uma discordância da questão da formalidade. Mas vamos encaminhar, acho que os vereadores têm total consciência aí do que pode fazer. Mais algum vereador gostaria de encaminhar? Eu gostaria de encaminhar, vereador. Vereador Vinícius.
eu sei que existe o clamor da comunidade, mas qual é o critério técnico, geográfico, os requisitos para que seja feita essa modificação? Então, assim, eu realmente me sinto um pouco... Talvez pedir o adiamento para a gente estudar melhor, não sei, mas... É veto, né? Tá bom, tá bom. Assim... São 2 bairros, né? São 2 bairros, não é isso? Sim, vereador. Só um minuto, por favor. Eu não consigo encontrar um critério técnico aqui para uma avaliação que envolva, né, as particularidades de cada bairro, né? Aí eu fico um pouco preocupado em votar em relação à ausência desses critérios. Existe uma lei de divisão de bairros na cidade que estabelece esses critérios. Então, pela ausência desses critérios, que eu não consegui encontrar aqui, é que eu encaminho pela manutenção do veto. Okay. Vereador, tem mais algum vereador que gostaria de encaminhar? Não tendo matéria... Senhor presidente, parece que as pessoas não estão 100% claras acerca do projeto. Se o senhor pudesse suspender a sessão por 5 minutos para que possamos entender melhor aquilo que se está buscando através da proposta de lei. Os vereadores que não estão em votação ainda, os vereadores que concordam com a proposta do vereador Davi, permaneçam como estão. Aprovado. 5 minutos, a gente suspende a sessão e volta.
Matéria continua podendo ser encaminhada. Acha os critérios para mim, aqueles critérios. Não tendo mais quem vereador. queira. Vereador. O vereador já encaminhou, vereador. Pode caminhar de novo, não? Pode não, vereador. Recompõe o quórum. Solicita a recomposição de quórum, ministro. Não tendo quem queira encaminhar mais, nós vamos para a recomposição do quórum para a votação. Matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeito. Vambora. Deixa o troço aí. Não tendo quórum para a votação da matéria, a presidência informa. Como não há quórum regimental para sustentação da sessão, em razão da existência de veto na pauta da ordem do dia, que necessita de quórum qualificado de maioria absoluta dos vereadores, a presidência informa o fim da sessão e convoca todos os vereadores para amanhã, que será a informação que o secretário da Fazenda virá fazer aos vereadores a convite do presidente da Comissão de Justiça. Será a sessão especial às 18 horas. Mas a sessão inicia às 17. Ok, vereadores? Está encerrada a presente sessão.